Bom, pessoal, vamos iniciar agora a correção da atividade do dia 13/5 da disciplina de Física da turma do segundo ano B, ok? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: a dilatação linear ocorre em quais dimensões? Então assim, eu disponibilizei um pequeno resumo do que seria a dilatação linear na atividade. E lá vocês conseguem encontrar, logo bem no início, que a dilatação linear ela ocorre somente no comprimento, certo? Então o item C é a resposta correta, ok? A segunda questão diz o seguinte: qual será o comprimento de uma barra de concreto de 10 metros a 30 graus Celsius após ser exposta a uma temperatura de 60 graus Celsius? O coeficiente de dilatação do concreto é 12 vezes 10 elevado a menos 6. Okay? Então, para a gente resolver, a gente precisa utilizar aquela formulazinha que a gente estava estudando em sala de aula, certo? Onde diz o seguinte: a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Ok? Então, primeiro você precisa identificar quem é o comprimento inicial. Ele fala aqui na questão que é 10 metros. Então, o comprimento inicial é 10 metros. Quem é o coeficiente de dilatação? É 12 vezes 10 elevado a menos 6. Então, você coloca na fórmula. E quem é a variação de temperatura? A variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Aqui ele está dizendo que a temperatura final foi de 60 graus Celsius e a inicial 30. Então você vai fazer a seguinte subtração: 60 menos 30 é igual a 30. Você coloca logo abaixo e repete os valores da equação. Ok? Então primeiro a gente vai fazer o seguinte: eu coloquei o 30 aqui só para deixar um pouco mais organizado, mas aqui na frente. Ok? Então a gente vai realizar a seguinte multiplicação: 10 vezes 12 vezes 30 vai dar um total de 3.600 vezes 10 elevado a menos 6. Sempre que o número for elevado a menos 6, a vírgula vai se deslocar para a esquerda. Então, estava aqui bem no início, vai pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. Então, a variação do comprimento aí no caso, dessa barra foi de 0,003600 metros, certo? Mas a resposta final, não, ele quer saber o comprimento final da barra, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que utilizar essa segunda formulazinha aqui, que diz o seguinte: ó, o comprimento final é igual à variação do comprimento mais o comprimento inicial. Então, o comprimento inicial, que era de 10 metros, e a variação que a gente encontrou vai dar um total de 10,003600 metros. Então, o item correto aí no caso é o item B. Ok? Então, vamos para a terceira questão. Um fio de cobre tem 22 metros a temperatura de 20 graus Celsius. Se a temperatura aumentar para 45 graus Celsius, qual será o seu comprimento? O coeficiente de dilatação do cobre é 17 vezes 10 elevado a menos 6. Então, a gente vai estar utilizando a mesma formulazinha. Okay? Primeiro que a gente tem que identificar qual era o comprimento inicial da barra. No caso aqui é 22 metros, então você coloca o 22. Quem é o coeficiente? É 17 vezes 10 elevado a menos 6. Então você coloca na fórmula. E a variação de temperatura é só você subtrair o valor final menos o inicial. O final era 45, o inicial era 20. 45 menos 20 é igual a 25. Dá uma organizadazinha aqui, só para você fazer essa operação aqui direto. Então, ó, 22 vezes 17 vezes 25 dá um total de 9.350. Vezes 10 elevado a menos 6 é só você deslocar a vírgula 6 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é a variação do comprimento que a barra de cobre do fio de cobre sofreu. Fazendo a somatória do comprimento inicial mais a variação, vai dar um valor de 22,009350 metros. Ok? Então, a resposta correta aí, no caso, seria o item A. Certo? A quarta questão.
Uma barra de ferro de coeficiente de dilatação linear de 12 vezes 10 elevado a menos 6 possui um comprimento de 15 metros a 20 graus Celsius. Se a barra é aquecida até 150 graus Celsius, determine o comprimento final da barra. Novamente a gente vai utilizar a mesma fórmula, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que identificar, quem era o comprimento inicial. O comprimento inicial aqui no caso era 15 metros, certo? O coeficiente era quanto? Era 12 vezes 10 elevado a menos 6, então você já coloca na fórmula. E a variação de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. Então 150 menos 20 é igual a 130. A gente dá uma organizada aqui para ficar melhor na hora de multiplicar. Então fica 15 vezes 12 vezes 130, que vai dar um total de 23.400, vezes 10 elevado a menos 6. Como é menos 6 o número negativo, então a vírgula vai se deslocar para a esquerda. Quantas casas? 6 aqui no caso, né? Então vai, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o valor da variação do comprimento sofrido pela barra. Ok? Então a resposta final vai ser o valor da variação mais o comprimento inicial. O comprimento inicial era 15, mais a variação vai dar 15,023,400 metros. Então o item correto aqui no caso é o item D. Ok? A quinta e última questão fala o seguinte: qual será o comprimento final de uma barra de concreto de 2 metros a 40 graus Celsius após ser exposta a uma temperatura de 60 graus Celsius, dados o coeficiente de dilatação é igual a 12 vezes 10 elevado a menos 1. Então vamos lá, utilizando a fórmula novamente. Quem é o comprimento inicial? 2 metros. Então você coloca o 2. O coeficiente de dilatação? 12 vezes 10 elevado a menos 1. Eu coloquei na fórmula. Quem é a variação de temperatura? Temperatura final menos a inicial. 60 menos 40, 20. Organizando aqui para poder fazer a multiplicação. 2 vezes 10, 2 vezes 12 vezes 20 é igual a 480. Ok? 480 vezes 10 elevado a menos 1. Como aqui só é menos 1, então vai se deslocar a casa só, uma casa só. Vai se deslocar a vírgula uma casa, no caso, né? Então aqui, ó, estava depois do zero, desloca para a esquerda só uma casa, vai dar um total de 48 metros. Então a variação do comprimento aqui é 48 metros. E o comprimento final? É a variação mais o comprimento inicial. 48 mais 2, 50 metros é o tamanho final aí da minha barra de concreto. Resposta correta, o item é. Ok? A atividade dessa semana, pessoal, é 3 questões, continuando ainda, né, o assunto de dilatação linear. Então vocês podem estar utilizando os mesmos exemplos, resolvendo da mesma forma que eu fiz as outras questões. Ok? Qualquer dúvida, me pergunte. A propósito, aqui tire print, ou até mesmo deixe pausado para vocês copiarem e responderem e me enviarem. Ok? Qualquer pergunta, vocês podem ficar à vontade, tanto no meu privado, quanto no próprio grupo, né? No demais, podem ficar à vontade, eu vou ficar à disposição de vocês.